A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Lembrando a todos que o bazar funciona de segunda a sexta na Casa Espírita Maria de Nazaré, na rua Diogo Álvares, número 133, que é a rua da Praça do Bairro Benfica. Prestigie o nosso bazar. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Jesus nos abençoe. Jesus nos abençoe. Vamos estudar, meditemos. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A medida que o seu problema tem a exata medida que a sua mente dá. Ele será tão grande quanto você o imaginar. Enquanto a pobreza interior for um estado rotineiro da sua mente, enquanto você não for iluminado pela sabedoria divina, irá sempre encontrar um problema no caminho para atormentá-lo. E todas essas dificuldades pelas quais você vem a passar não representam nada mais do que o grande esforço da vida de reconduzi-lo para o caminho do sucesso e da felicidade. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre meditemos, revelando a avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho ante as conquistas da civilização atual, a quem pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. Por incrível que pareça, essas coisas existem, né? Tem aqueles detratores do cristianismo, principalmente. Deus não existe, que o negócio é ir aqui e agora, morreu, tudo acabou. Aqueles materialistas extremados. Mal sabem eles que no final da existência corpórea, né, eles vão sentir, né, a presença de Deus e a falta que fez durante toda a sua existência. No turvo cometimento situam-se todos os mentores do ateísmo histórico e prático, notadamente entre os polvos sequiciosos de hegemonia e influência. Todavia, quantos se consagram a semelhante monstruosidade de raciocínio esqueceram-se apenas algumas décadas atrás. As nações mais cultas do globo se empenharam em horrorosa carnificina. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, 1918, de 39 a 45 a Segunda Guerra Mundial, e as guerras que vêm acontecendo, né, ao longo do século passado, desse também, os conflitos entre Ucrânia e Rússia, né, que já perduram por anos, problema sério na Arábia Saudita, problemas ali no
entre Israel e o Hamas, enfim, carnificinas. No Prélito Terrível, salientavam-se os países superalfabetizados do mundo. Bastaram, porém, simplesmente alguns meses de luta para que se rebaixasse à condição de feras, fazendo rinhar as garras sanguinolentas e fulminando as aquisições do espírito, sob o objetivo de aniquilar a soberania da razão. Quer dizer, o homem volta à barbárie. Parece que é culto, mas de cultura pouco tem, porque cultura sem discernimento não adianta nada, né? Você ter um conhecimento livresco, mas não tem um convívio social adequado. Então não resolve. Quanto acontece agora, dispunham todos eles que lhes salvaguardavam as instituições livres. Isso, no entanto, não impediu esquecer-se os compromissos internacionais, arrasando cidades abertas e incendiando vilarejos pacíficos. Essa carnificina, elas se estenderam pessoas que não faziam parte daquele contexto de guerrilhas, né? E foram ali sucumbidos, como aquela guerra no Vietnã, né? Aldeias devastadas, aldeias de pessoas, de trabalhadores, de camponeses, que mal tinha para sua sobrevivência, eram pessoas pobres e bombas destruindo tudo. Mas se nós basta assistir alguns filmes voltados para aquela guerra, porque relata muitas verdades. Então, para que isso, né? O homem matando o próprio homem. Contavam com elevado progresso de navegação marítima e com elevados princípios a lhes nortearem os movimentos, mas converteram os oceanos em teatros de pirataria e de sangue. Possuíam as mais nobres invenções, quais o avião e o rádio, o cinema e a grande imprensa, inclusive o domínio iniciante de energia nuclear. Contudo, mobilizaram todos esses recursos num assalto a lares, hospitais, escolas e templos. Numa guerra, nada fica fora, né? Bombas que já em muitos conflitos destruíram hospitais, orfanatos. Então é um problema sério. Nos campos reservados à concentração de prisioneiros, envenenamento e suplício da fome, a bestialidade e o assassínio foram considerados atos legais. No sinistro balanço constam milhões de mutilados, milhões de órfãos, milhões de feridos, milhões de desajustados. Desajustados porque muitos ex-combatentes, eu sei porque como militar convivi com vários que tiveram na Segunda Guerra Mundial, e muitos tinham problemas sérios, problemas psicológicos, problemas mentais depois. Estava dentro da trincheira e olhava para o seu amigo, ele já estava sem a cabeça, enfim. Tudo isso causou uma série de problemas psicológicos, que às vezes a pessoa passa a existência inteira depois sem se acertar. Eu tinha um conhecido que ele colocava o dedo na tomada e tomava choque e saía pulando. Entende? Completamente fora de si. Não valeram descobertas da indústria, avanços da ciência, alturas filosóficas, ajustes políticos ou exaltação das letras. Tudo desceu às trevas da carnagem. É que, quando a ambição se desregra entre homens, cresce a força da injustiça, e quando a injustiça se erige como o poder supremo da face da terra, habitualmente aparece o esquecimento de Deus no âmago das elites. E com o esquecimento do Criador, desentendem-se as criaturas, gerando conflitos e destruição. Entregue ao livre-arbítrio dos recessos da própria alma, pode o homem esquecer a paternidade divina e escarnecer a ideia religiosa que lhe traça o roteiro moral, mas tomba nos arrastamentos da irresponsabilidade e da delinquência. Sim, esquecer Deus, meus irmãos, nós vamos cair, né, nessa delinquência desenfreada. E eu gosto de chamar a atenção para os ouvintes, porque o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Eu sempre comento isso, as nações sem Jesus são conflituosas. Por mais problemas que nós temos aqui no Brasil, dificilmente você vai ver esses conflitos bélicos, né? Ou o país fazendo parte de guerras. Aquilo da Segunda Guerra Mundial foi por uma pressão europeia e americana muito grande, né?
O Brasil não é uma nação de guerra, graças a Deus. Aí o pessoal diz, mas lá em Israel, um povo santo, mas um povo que não crê em Jesus Cristo. Nós estamos aguardando até hoje a vinda do Messias. E todos esses povos que não têm a presença do Cristo estão sempre guerreando, sempre em lutas constantes. O Brasil é a maior nação cristã do planeta. Por essa razão, nós somos de alguma maneira abençoados nesse sentido. Pode, com ingratidão e crueldade, pregar a vida, o despeito a Deus, mas a vida lhe responde com as trevas do caos. Semeadura livre, colheita obrigatória, sempre falamos aqui. O que acontece é que essas pessoas, né, um dia vai se acertarem, porque a vida cobra e cobra pesado. Como Joana diz, a vida lhe auxilia de todas as formas. Tem uma mão amorosa, mas também tem uma mão pesada quando você foge das regras do comportamento geral. Pensemos nisso. Comentando as necessidades da reencarnação, anotemos alguns quadros da natureza. O celeiro é a casa ideal das sementes. Aí se congregam todas em saborosa intimidade. E quando semelhante reunião se delonga em demasia, degeneram-se na essência por ação de agentes químicos, tornando-se imprestáveis. Conduzidas, porém, ao replantio, embora padeçam solidão e abandono nas vicissitudes do solo, voltam de novo à glória da vida em forma de verdura e flor, espiga e pão. A gleba de calcário friável é comumente o refúgio de numerosos tratos de argila que aí descansam, às vezes por séculos, através de lentas modificações sem maior proveito. Entretanto, se trazidos ao clima esfogueante do forno, materializam nobres sonhos do oleiro, atendendo a largas tarefas de utilidade em planos superiores. Além da morte física, pode a alma retemperar-se ao calor das afeições caras, condicionada ao campo de afinidades em que se lhe expressam emoções e desejos. Todavia, superada a fase de justo refazimento, aparece a ociosidade, que, se mantida, faz que o espírito, por muito tempo, se mantenha estanque ante a luz do progresso. É por isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável. Determinado companheiro terá resolvido os problemas da sexualidade inferior, mas guardará consigo a febre de cupidez. Outro sentir-se-á liberado das tentações da usura. Entretanto, permanecerá em conflito com o vício da inconformação. Alguém terá vencido o hábito da rebeldia sistemática, mas sofrerá em si mesmo o estilete magnético do ciúme. Esse e aquele amigo se revelarão livres dessa praga mental, contudo, sustentam-se ainda algemados à vaidade infantil ou ao orgulho tirânico. Para que essas chagas ocultas sejam extirpadas de nossa alma, é imperioso nos voltemos para o renascimento na arena física, onde encontraremos a adversidade naqueles que não pensam por nossas medidas, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. É por isso, meus irmãos, que aqui no programa nós sempre estamos comentando, sempre estamos falando sobre a necessidade da reforma íntima. Porque se você aproveita esta encarnação em que você está, em que nós estamos aqui, para olharmos para dentro de nós e enxergarmos o tanto de defeito que ainda temos, o quanto de orgulho e de egoísmo que nós ainda carregamos dentro de nós, nós vamos tentar dar um passo adiante. E como será esse passo adiante? Combater essas chagas dentro de nós. E nada melhor do que nós aproveitarmos esta encarnação. Nós estamos aqui para isso. Não estamos aqui de passagem. Não estamos aqui para churrasqueada, para bebedeira, para o lazer. Claro que isso, o lazer faz parte. O lazer a gente precisa ter o nosso momento de descanso, de tranquilidade ali. Mas o trabalho nosso é árduo. A tarefa nossa aqui no planeta, enquanto reencarnado, é uma tarefa pesada, complicada, porque nós precisamos olhar para dentro de nós, nós precisamos buscar, como diz a Isa Rita, os caminhos traçados por Jesus. Nós temos que entrar nesse caminho,
fazendo a nossa reforma íntima, olhando para dentro de nós, corrigir os nossos defeitos, fazer passar todas as torturas que o nosso espírito precisar passar. Não é o nosso corpo, não é encher o nosso corpo de peso nas costas e sair carregando por aí. Não, isso não vai levar a nada. Nós precisamos trabalhar no espírito, fazer as mudanças que nós precisamos fazer no espírito, porque lá essas mudanças vão ficar impregnadas. Elas não vão ficar, como a gente diz nos termos aqui, humanamente falando, meia boca. Não tem mudança meia boca, não existe isso. Ou você muda, ou você melhora, ou você continua estagnado e não aproveita a sua reencarnação. Então, meus irmãos, ainda dá tempo, estamos aqui encarnados, estamos aqui na luta do dia a dia. Vamos olhar para dentro de nós e procurar corrigir os nossos defeitos, vencer nossos erros, fazendo a nossa reforma íntima, combatendo principalmente em nós o orgulho e o egoísmo. Em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer na Terra ou noutros mundos que se lhes assemelhem tantas vezes quantas se fizerem necessárias, não somente no resgate dos erros e culpas do pretérito em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos, em obediência ao amor. Então, se nós não formos relegados, se nós não tivermos maturidade espiritual suficiente para retornarmos aqui no planeta, devido às mudanças pelas quais o planeta está passando, então pode ser que nós não tenhamos ainda a evolução espiritual para retornarmos aqui no mundo que será de regeneração, daqui a pouco tempo. Então nós vamos ser relegados a planetas, que estejam de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, meus irmãos, se a gente quiser voltar aqui, temos que continuar trabalhando e trabalhar ainda mais a partir de agora, como eu disse, enquanto nós estamos aqui ainda reencarnados. Em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer na Terra, como nós dissemos, não é isso? Toda máquina algo produz, vencendo a inércia pela força do movimento, e toda fonte que desistisse de caminhar com receio de pedra e lodo, nada mais seria que água parada na calmaria do charco. Não pense você que a luta vai ser fácil, não vai não. Não vai não, nem para Jesus não foi. Jesus, que é o ser mais puro que já pisou na face da terra, o caminho dele foi de espinhos, foi de obstáculos, foi de pedras. E nós que ainda estamos num grau evolutivo, lá no comecinho ainda da criação, estamos na infância espiritual ainda. O nosso caminho é longo, o nosso caminho é difícil, não vamos encontrar caminho fácil pela frente, não. Então, se a gente for ficar achando que o nosso caminho vai ser um caminho todo asfaltadinho, todo bonitinho, nós vamos ficar parados no tempo e não vamos passo nenhum na nossa caminhada. O mundo é assim, a nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca da experiência. Amigos representam explicadores. Adversários desempenham o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de provas. Ou seja, meus irmãos, em tudo, em todos, nós temos fonte de aprendizado. Com tudo e com todos, nós temos lições a aprender. O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E sendo Jesus, o nosso divino mestre, a cada instante da vida, a dificuldade de ser-nos-á como bênção, portadora de preciosas lições. Ou seja, em tudo nós devemos contar com Jesus. Então, quando nós dissemos, eu vou cantar com Jesus, eu vou pular, eu vou rir, eu vou fazer de tudo porque Jesus está comigo, sim, mas na sua luta também do dia a dia. Seguir Jesus não é fácil não, meus irmãos. Seguir os caminhos que ele traçou, tentar passar pelos caminhos que ele passou, não é fácil não, é luta difícil, é luta árdua. Ele não carrega ninguém no colo não, ele te dá força, ele te dá sabedoria, ele te ajuda a você buscar a energia que você precisa para você caminhar, para você lutar, para você vencer. Ele te dá forças, mas ele não carrega ninguém nos braços não, é você que vai ter o mérito, é você que precisa ter o mérito, e para ter o mérito você tem que trabalhar.
Então ninguém vai conseguir nada, como a gente diz, caindo do céu, não. Cair do céu, sim, vai cair bênçãos quando você pede a Jesus. Cair do céu, vai cair aquela energia boa, aquela força que você precisa para você não abaixar a cabeça, para você não esmorecer. Então Jesus é a fonte disso tudo, é a fonte de força, é a fonte de vida para todos nós. Mas não vamos contar que Ele vai nos carregar nos braços, que não vai não, porque a perfeição relativa que Deus espera de nós, para o qual Deus nos criou, porque perfeito é só Ele, a nossa vai ser a perfeição relativa, a dele é a absoluta. Para se chegar a essa perfeição relativa, nós precisaremos trabalhar, e trabalhar sério, e trabalhar duro, trabalhar pesado. Só assim nós vamos conseguir a nossa evolução espiritual. E só assim também nós vamos merecer viver no reino de Jesus. Porque Ele diz que o reino dele não é deste mundo. E para a gente chegar lá no reino dele, no reino verdadeiro de Jesus, nós vamos precisar atingir a perfeição relativa. E para atingir a perfeição relativa, a luta é árdua, a luta é grande, o trabalho é constante. Deixe que a bênção de Deus te alumie o coração para que saibas abençoar. Ninguém prescinde do amor para servir, para viver. Observa os que marcham desdenhosos, ignorando-te a presença, habituados à convicção de que o ouro pode comprar a felicidade. Abençoa-os e passa. Ninguém conhece o rochedo em que o barco da ilusão lhe infligirá o derradeiro travo de angústia. Vês inquieto os que se desmandam no poder. Abençoa-os e passa. Muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os arrastarão para o gelo do ostracismo ou para a cinza do esquecimento. Contemplas espantado os que são portadores de títulos preciosos a te exigirem considerações e tributos especiais. Abençoa-os e passa. Se o companheiro aparece ingrato e desleal, abençoa teu companheiro, porque continuará ele vinculado à existência. Se há quem te calunia ou persegue, abençoa os que perseguem e caluniam, porque todos eles viverão. Humilhado, batido, esquecido ou insultado, abençoa sempre. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Inquirido certa vez pelo apóstolo quanto ao comportamento que lhe cabia perante a ofensa, afirmou Jesus: perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Com isso, o Divino Mestre deseja dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la-á como fogo nas próprias mãos. Bem explicado, Adilson. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Marchemos. É comum escutarmos que o mundo não tem jeito, que a sociedade enlouqueceu e que é difícil manter a fé presenciando tantas atrocidades. Se considerarmos tudo que vemos apenas sob a ótica da vida material, essa afirmação não chegaria a ser uma insensatez. Mas se mudarmos o ponto de vista para perceber o que é verdadeiramente a vida, essa ótica logo se desfaz. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e não seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Isso significa que, criados por Deus, somos seres imortais. Vivemos várias existências corporais, conforme nos comprovam os inúmeros relatos de experiências de quase morte e das terapias de vidas passadas, que nos são informados por renomadas instituições de estudo e pesquisa. Assim, o mundo em que vivemos é reflexo de nós mesmos, das nossas qualidades e defeitos, do estágio evolutivo que alcançamos enquanto coletividade. Presentemente, estamos vivendo a transição de um mundo de provas e expiações que convulsiona e gradualmente se apaga para a aurora do mundo de regeneração. 2 realidades antagônicas que se entrechocam. Os evangelistas, sobretudo Mateus e Lucas, escreveram que no final dos tempos, ou seja,
No final de uma era velha e início de uma nova, haveria fome, guerra e rumores de guerra, além de toda sorte de iniquidades. Esta é a realidade que ora vivemos. Qual então o caminho a seguir? Como manter a fé e a esperança vivendo nestes tempos permissivos e desafiadores? Quando Moisés deixou o Egito, liderando seu povo para a liberdade, em certo momento viu que estavam acampados de frente ao Mar Vermelho, tendo o exército do faraó na retaguarda e nos flancos, o deserto inclemente. O povo se inquietou e perguntou ao líder o que seria feito deles, culpando-o por tê-los arrastado para a morte e dizendo que teria sido melhor permanecerem escravos no Egito. Foi quando a voz que falava com Moisés lhe ordenou: diga ao povo que marche. E obedecendo a ordem, marcharam. O cenário atual da terra assemelha-se em muito, mas em uma escala maior àquele momento único do povo hebreu. Em nossos flancos vemos os desertos da desesperança. Na nossa retaguarda encontramos toda sorte de dificuldades materiais e emocionais, causadas pelo egoísmo e pelo orgulho. Resta-nos apenas a oportunidade de marchar à frente com destemor. E marchar à frente é fazer a nossa parte neste novo mundo, construindo o reino de Deus no coração, afinando-nos com a nova realidade de paz e harmonia. Permanecendo fiéis aos propósitos superiores do bem com Jesus, independentemente da loucura que graça no mundo, estaremos engrossando a fileira dos bons. E onde o bem se estabelece, o mal deixa de existir, pois um fósforo ou uma pequena chama acesa na escuridão dissipa toda a treva. Comecemos o mundo de regeneração por nós mesmos e sejamos a luz da esperança, da fé, da bondade, da gentileza, da humildade e da brandura, onde quer que estejamos. Marchemos. Jesus nos espera logo adiante, ainda e sempre de braços abertos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecemos mais uma vez pela oportunidade sublime de falarmos em Seu nome, de Seu Evangelho, que é um bálsamo para as nossas almas ainda enfermas. Mas, Senhor, proteja-nos das nossas fraquezas, das nossas imperfeições morais, trazendo o lenitivo e o consolo para todos aqueles que estão neste momento em sofrimento. Que a sua paz seja levada não só no nosso país, mas em todo o planeta. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Te agradeço, Pedrosa, a oportunidade de participar do programa de hoje, com você. É um estudo abençoado, estudo maravilhoso, graças a Deus. Estamos sempre aí tentando aprender os ensinamentos de Jesus para todos nós. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu.
Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.